O preço da gasolina subiu nas bombas de combustíveis já na primeira semana de 2023. Portanto, esta é a segunda semana seguida de alta nos preços, de acordo com a pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo. Mesmo com a medida de prorrogar a isenção de tributos federais sobre os combustíveis, o preço médio da gasolina voltou a subir na primeira semana de 2023. Com o aumento, o valor médio da gasolina em Balsas ficou entre R$ 5,39, mas acabou chegando a R$ 5,95 em alguns postos de abastecimento. Conversamos com um advogado especialista na área que nos deu mais informações de como o consumidor deve agir nesta ocasião. Pronto, nós sabemos que houve uma mudança, de governo, no qual houve uma passagem de presidente para outro presidente e, consequentemente, tem novas diretrizes, novas alíquotas, enfim, tem toda uma política em torno dessa questão do combustível. Então, nós sabemos que aí o Bolsonaro vinha freando esses tributos para que o combustível não aumentasse e, posterior, o Lula, o atual presidente, prorrogou esses benefícios. O que ocorre? Ocorre que alguns postos de gasolina aumentaram por si só, sem justificativa plausível, esses combustíveis. E certamente esse aumento foi até o bolso do consumidor. Porém, o consumidor ele deve ficar atento e ter a noção que ele é o principal fiscalizador da relação de consumo. Ou seja, ele que é o patrão. Quando ele chegar num determinado estabelecimento e observar que houve um preço que antigamente estava se praticando um preço e após essa comunicação houve um aumento não justificável, ele deve o quê? Munido de seus documentos e com a nota fiscal do comprovante, o comprovante que ele abasteceu, o documento que vai lhe vincular aquele determinado estabelecimento, realizar as denúncias. Nós sabemos que nós não temos como colocar que um preço seja fixo em cada posto de combustível, porque isso não se trata de um advogado, não se trata do PROCON e não se trata do Ministério Público, Nós temos o livre comércio, a concorrência que os donos de posto podem estabelecer. Porém, o que o dono do posto não pode é, sem justificativa plausível, aumentar esse combustível. Nós sabemos que muitos donos de posto, eles justificam o quê? Eu tinha combustível em estoque. Tá, se tinha combustível em estoque, certamente o combustível não foi dado, ele foi comprado. Então tem a nota de entrada do combustível, Então todas essas situações devem ser estritamente apurada para verificar se efetivo o dono do posto está praticando ou não uma conduta abusiva em relação ao consumidor. Essas altas nos combustíveis têm impactado na cadeia de distribuição com o setor de frete, que elevando o custo dos fretes, consequentemente, eleva o valor do produto final, como este auxiliar de lojista nos comunicou. Então, na verdade, o ano inteiro a gente sofre com esse aumento de combustível, Porque a gente especifica um valor, da fazenda até o cliente. Então, às vezes, a gente, na nossa logística, põe um valor X, até uma meta, até onde a gente pode chegar, E com o aumento do combustível, às vezes passa do nosso orçamento. Às vezes a gente entrega mesmo só para não quebrar contrato, Mas atrapalha bastante com esse aumento, que às vezes é da refinaria, outras vezes eu acho que é abusivo, Por meio dos postos que a gente tem na região. Mesmo que o frete dos combustíveis aumentem, o advogado ressalta que o proprietário do posto de combustível não pode repassar o aumento de forma indevida aos consumidores. É o mesmo argumento utilizado para a questão do combustível em estoque. De quem é o risco da relação do empresário? De quem é o risco? É do próprio empresário. Então, se eu monto um estabelecimento, eu tenho que ter a noção que a lei vai me obrigar a correr o risco daquela relação. Por que esse risco tem que ser passado para o consumidor? Isso não existe, isso é uma coisa surreal, inadequada e ilegal. Então, a partir do momento que o consumidor observa isso, ele deve denunciar. Ou seja, senhores donos de posto de gasolina, essa justificativa de vocês não é plausível, não é legal. Então, a partir do momento que vocês falam que a logística está custeando, isso aí já deve estar embutido no valor que vocês vão cobrar. Futuramente, vocês já sabem que esse é um risco da relação, não é do consumidor. Vocês têm que ver outras formas legais de também lucrar, mas não dessa forma. Então, a partir do momento que o consumidor
toma conhecimento da situação, ele deve denunciar nos órgãos competentes, seja no PROCON, seja no Ministério Público, seja através do aplicativo do PROCON, seja através do site do PROCON, ou seja, lá no Ministério Público, indo mesmo com a documentação.